Sejam muito bem-vindos ao canal. Essa é a sua primeira vez por aqui? Meu nome é Roberta Renault. Eu criei o canal Vocação Jurídica com o intuito de prestar informações sobre a prática, sobre o funcionamento de um processo criminal. E vocês já sabem, pelo menos a maioria que me acompanha por aqui, que eu tenho 25 anos de advocacia criminal. Então é muita bagagem. Eu já passei por várias situações envolvendo clientes e recentemente eu passei por uma outra situação e eu quero compartilhar com vocês. Então, esse rapaz, ele estava respondendo um processo criminal numa cidade do interior e ele vinha aguardando o processo em liberdade. E aí ele passou pelas audiências, veio a ser condenado, recorreu, e aí chegou o momento em que a condenação se tornou definitiva e ele estava em liberdade. O que acontece quando uma pessoa processada vem a ser condenada e essa condenação se torna definitiva e ela está solta? O juiz ele é obrigado a expedir um mandado de prisão e somente depois que a pessoa é presa é instaurado um outro processo, que é um processo que a gente chama de execução penal, que vai acompanhar o cumprimento da pena. Então a pessoa vai progredir de regime, ela vai ter livramento condicional, ela pode ter trabalho dentro da unidade e ter a pena abatida. Tudo isso vai ser discutido nesse novo processo. Só que as coisas não são tão fáceis assim. A pessoa, quando ela é presa para cumprir uma pena, aqui no Rio de Janeiro, geralmente ela é levada para uma cadeia pública que a gente chama de lugar de triagem, que é o José Frederico Marques. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, todos que são presos têm que ser apresentados numa audiência de custódia perante um juiz. Esse juiz vai analisar se houve algum tipo de ameaça, se houve algum tipo de constrangimento, como que foram as condições da prisão. Esse rapaz, ele foi levado para Benfica. Eu fui até lá para vê-lo, né, saber como ele estava. E a primeira coisa que o advogado deve saber, principalmente se o advogado é aqui do Rio de Janeiro, é que existe uma pauta de audiência de custódia de todos os dias. Você entra no site da OAB, lá no link de prerrogativas, e você consegue acessar o nome das pessoas que serão submetidas à audiência de custódia. Então eu vi que ele já tinha sido submetido a essa audiência. Muito bem, fui até lá conversar com ele e ele estava aterrorizado. Aterrorizado por quê? Porque ele me falou que na cela onde ele estava, simplesmente à noite apareciam várias, mas não é uma nem duas, várias ratazanas. Ele não consegue dormir à noite em razão dos pernilongos e dessas ratazanas. É uma situação que parece de idade média, né? E é absurda, é inacreditável que nesse século a gente ainda suporte isso. Mas o fato, o que é pior ainda, é que ele foi submetido à audiência de custódia já faz mais de 4 dias e o regime fixado para ele é o semiaberto. Então, ele está no local que é regime fechado. Então, o que a gente faz quando uma pessoa ela é levada para cumprir uma pena, né? O que acontece na prática? A primeira medida a ser tomada é saber da integridade física dessa pessoa, ir até o local, saber se houve audiência de custódia, se ocorreu tudo direitinho, se essa pessoa está bem. Depois disso, a gente tem que provocar a instauração do processo de execução, porque isso não é automático, pessoal. Se a gente não toma as medidas, se a gente não corre atrás, se o advogado não vai à luta, essas coisas, essas burocracias, elas demoram. E eu estou falando aí, às vezes, até de mais de um mês. É um absurdo. O advogado tem que correr atrás. O que eu fiz com a minha parceira? Enquanto eu ia para Benfica conversar com o cliente, ela foi até a vara criminal, onde esse cliente foi condenado,
e ela pediu para que fosse feita a guia de recolhimento do preso, ou a SES, Carta de Execução de Sentença. O juiz que condena, ele tem que informar que essa condenação se tornou definitiva através de um documento, e aí ele encaminha esse documento para a Vara de Execução Penal, VEP, aqui no Rio de Janeiro. Só então é instaurado um processo de execução. E se não tem processo de execução, eu não tenho como pedir nada. Eu não tenho como pedir prisão domiciliar, eu não tenho como pedir transferência do preso, nada, porque não tem o processo aberto. Então, nós dividimos as nossas tarefas, né, para que dessemos assistência ao preso e, ao mesmo tempo, provocássemos a instauração do processo de execução. Depois de muita insistência por parte da minha parceira, foi feito esse documento, essa carta de execução de sentença, e realmente foi encaminhado para a VEP. Hoje eu estive na VEP e agora vai ser instaurado o processo. Qual é o objetivo aqui? No caso desse cliente, foi fixado o regime inicial semiaberto. E o local onde ele cumpriria essa pena no regime semiaberto é muito distante da residência dele. Ele mora no interior. Então, a nossa tentativa vai ser um pedido de prisão albergue domiciliar. Porque no regime semiaberto, vocês também já viram vídeos aqui no canal, a pessoa tem direito a estudar, a trabalhar, e como ele estava solto, aguardando o processo em liberdade, e o crime dele não houve emprego de violência, grave ameaça, ele era primário, então ele tem a vida toda estruturada nessa cidade do interior. E o local onde ele iria cumprir a pena no semiaberto é muito distante. Então, se ele vai cumprir nesse local, ele não vai ter condições de sair para trabalhar. Ele não vai ter contato com a família, porque a mãe já é muito idosa e sofreu uma operação recentemente, está em recuperação. Então, por todos esses motivos, o que nós vamos pedir em prol dos princípios da Lei de Execução Penal, dizem, né, que a família deve ter mais acesso ao preso, que o preso deve ter condições de se ressocializar e de trabalhar, no caso do regime semiaberto, é que a gente vai pedir a prisão albergue domiciliar, explicando que com tornozeleira eletrônica, o rapaz fica preso cumprindo a pena em casa, ele sairia para trabalhar e voltaria para cumprir a pena, o restante da pena em casa. Essa é a nossa intenção. Para isso, a gente vai ter que juntar uma série de documentos. No caso, esse rapaz, ele tem carteira assinada, ele já tem uma carta do empregador dizendo que ele já trabalha nesse local há um tempo e que, caso o juiz defira essa prisão albergue domiciliar, ele vai continuar trabalhando. A gente tem um comprovante de residência fixo, tem o contrato social da empresa. E quanto a essa questão das ratazanas, nós estamos providenciando a transferência imediata, né, desse rapaz para o regime semiaberto, enquanto a gente não consegue a prisão albergue domiciliar. Veja quantos atos, quantos comportamentos o advogado deve tomar para que seu cliente goze dos direitos que ele merece, né? É muito complicado. Se o advogado não tem essa prática, não tem essa experiência e deixar as coisas acontecerem por si só, ele vai ficar lá mofando. Essa é a realidade. No nosso sistema prisional, ele está cada vez mais sufocante, as condições são desumanas realmente, não só no Frederico Marques, como em várias unidades prisionais. Sem contar, pessoal, que a comida estava azeda. Então, advogado, presta atenção. Num caso de um cliente que venha a ser preso para cumprir a sua condenação, agiliza a expedição da carta de execução de sentença para que seja instaurado o processo de execução e veja quais os pedidos em benefício do seu cliente. Se é prisão albergue domiciliar, se é progressão de regime, enfim, pode ser uma infinidade de coisas. E se você é familiar
né? E se o seu parente está nessa situação, procure imediatamente a Defensoria Pública, comunique esses fatos ao defensor para que ele possa tomar todas as medidas cabíveis. Se você tiver condições, reunir condições de contratar o advogado, passe essas informações ao advogado. Então, o objetivo desse vídeo era esse, era esclarecer, prestar informações para vocês, para que a gente consiga diminuir as dores, né, de quem cumpre uma pena. Porque, independente da pessoa ter praticado ou não um crime, ela tem que ser punida, o Estado fixou a pena, ela tem que cumprir aquela pena, sim, mas de forma digna, né? O fim da pena não é castigar, é fazer com que a pessoa sofra e viva em condições degradantes. Muito pelo contrário, é fazer com que, sim, ela cumpra uma pena, mas que ela também reúna condições para voltar o seu convívio em sociedade. E isso, viver, se não conseguir dormir, porque está sendo atacado por ratazanas, é realmente inadmissível. Então, esse era o meu recado de hoje. O vídeo foi um pouco mais longo. E se você tiver passado por alguma situação semelhante e quiser trocar informações aqui comigo, fique sempre à vontade. Eu sempre deixo o número de WhatsApp para que você me procure diretamente, seja através de uma consultoria ou para tirar dúvidas sobre o conteúdo de todo o material que é divulgado aqui no canal. Tá bom? Um forte, carinhoso abraço para você e até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.